Uma notícia recente deu uma boa sacudida no mercado financeiro e merece uma análise com lupa. O Banco Safra, que é uma instituição de peso, rebaixou a recomendação para as ações da BB Seguridade, uma gigante do setor de seguros no Brasil. A recomendação agora é de venda. E o efeito foi, assim, imediato. No dia do anúncio, em 8 de janeiro, as ações caíram mais de 2%, fechando em R$ 34,66. E não foi só isso. O preço-alvo que o banco projeta para a ação foi cortado de R$ 47 para R$ 39. O nosso objetivo hoje é ir a fundo e entender os argumentos por trás dessa decisão, o que está em jogo aqui. Perfeito. E o que a gente tem em mãos é um caso clássico de como as expectativas para o futuro podem mudar completamente a forma como o mercado enxerga o valor de uma empresa hoje. A ideia é fazer quase um trabalho de detetive com os relatórios e dados que analisamos. Vamos entender os desafios que o banco aponta, mas também cutucar alguns pontos que parecem não bater, sabe? Que são até meio contraditórios. Ótimo. Então vamos começar a desvendar isso. O que exatamente fez o Banco Safra ficar com essa visão mais, digamos, pessimista, olhando tão longe lá para 2026? A análise do banco se baseia em dois grandes pilares. O primeiro deles é o cenário no agronegócio. Eles observam um aumento da inadimplência no campo e uma certa freada na concessão de crédito rural. Isso afeta diretamente os prêmios de seguro nesse segmento. Só para a gente deixar todo mundo na mesma página, quando falamos em prêmios de seguro, não é um troféu, certo? Longe disso. Prêmio é o jargão do mercado para o valor que o cliente paga pela apólice de seguro. Na prática, é a receita da seguradora, é o dinheiro que efetivamente entra no caixa da empresa. Entendi. Se o agro, que é um cliente gigante, está com dificuldades, a receita da BB Seguridade com seguros rurais tende a diminuir. Entendi. O agro é um motor gigantesco para eles, então qualquer soluço lá, a BB Seguridade sente na hora. Mas isso me parece metade da história. O Safra deve estar olhando para mais alguma coisa, porque só o agro talvez não justificasse um rebaixamento tão forte. Você tocou no ponto central. O segundo pilar, e talvez o mais pesado na análise, é a queda da taxa Selic. A nossa taxa básica de juros, ela está em trajetória de queda e isso impacta diretamente o resultado financeiro da companhia. Pensa que seguradoras precisam ter uma reserva de dinheiro gigantesca, um caixa muito robusto para garantir o pagamento de sinistros. E esse dinheiro fica investido, claro. Exato. Fica rendendo juros e a maior parte dele está atrelada à Selic. Ou seja, com a Selic caindo, a rentabilidade desse colchão de dinheiro diminui. Exatamente. O rendimento do caixa da empresa encolhe. É o impacto direto e matemático na última linha do balanço, no lucro. E essa parte do impacto da Selic é brutal, porque dá para fazer uma conta de guardanapo que assusta um pouco. Nos materiais que a gente analisou, o cálculo é bem direto, né? É direto e muito relevante. A estimativa é que a cada 1 ponto percentual de queda na Selic, o lucro da BB Seguridade pode encolher em cerca de 100 milhões de reais. 100 milhões? 100 milhões de reais. É um número muito expressivo. Nossa, é bastante coisa. Sem dúvida. Mas, e sempre tem um mas nessas análises, existe um efeito secundário que a gente precisa colocar na mesa. Juros mais baixos, como os que estamos vendo com a queda da Selic, tendem a aquecer a economia. Certo. O crédito fica mais barato, as pessoas e as empresas se sentem mais confiantes para consumir e investir. E com a economia mais aquecida, a procura por seguros de vida, de carro, de imóvel tende a aumentar. Ah, então é o famoso descobrir um santo para cobrir o outro, né? Perde de um lado, no rendimento do caixa, mas tem a chance de ganhar do outro com mais clientes comprando seguros. A aposta é sobre qual lado da balança vai pesar mais. É exatamente essa a dinâmica de contrapeso. O resultado financeiro sofre, mas o resultado operacional, que vem da venda de seguros, pode ser beneficiado. A grande discussão no mercado hoje é qual desses dois efeitos vai falar mais alto no resultado final da BB Seguridade. E na visão do Safra, qual falou mais alto? Na conta deles, o lado negativo pesou mais, juntando os desafios no agro com o impacto da queda da Selic no resultado financeiro. A projeção do banco é de uma possível queda de 5% no lucro da empresa em 2026. É essa projeção que sustenta a recomendação de venda.
peraí, aqui tem uma coisa que não fecha na minha cabeça. O relatório recomenda a venda, diz que o lucro vai cair e, ao mesmo tempo, projeta um dividendo para a ação entre 11% e 12% ao ano. Isso é um rendimento gigantesco. Exato. Geralmente, quando o ativo paga tanto assim, o pessoal sai correndo para comprar, não para vender. Como é que eles justificam esse paradoxo? O que é fascinante nessa análise é justamente essa aparente contradição que você percebeu. É o ponto que mais gera debate. Um dividend yield, que é esse retorno que a ação paga em dividendos, na casa de 2 dígitos, é algo extremamente atrativo. Muito. Isso nos força a perguntar: uma queda projetada de 5% no lucro, que, convenhamos, não é o fim do mundo, realmente justifica vender uma ação que continua te entregando um retorno tão gordo no bolso via dividendos? É uma reflexão em tanto. Se a tese principal de venda parece ter essa, digamos, inconsistência com os dividendos, talvez a gente precise olhar para onde o banco está sugerindo que os investidores coloquem o dinheiro. Eles não só dizem venda BB Seguridade, eles também apontam uma alternativa, né? Sim, eles fazem a lição de casa completa. A recomendação é trocar as ações da BB Seguridade pelas da Porto Seguro. A tese é que a Porto ofereceria uma combinação melhor de crescimento de lucros e pagamento de dividendos daqui para frente. Faz sentido a comparação, são duas grandes empresas do mesmo setor. Mas e essa sugestão, ela vem em um bom momento? Olha, a Porto Seguro é uma empresa fantástica, uma referência de qualidade, não há o que discutir. O que é curioso é o timing da recomendação. As ações da Porto Seguro já subiram forte, cerca de 40% nos últimos 12 meses. 40%? O mercado parece já ter reconhecido muito do valor da empresa. Ou seja, a festa talvez já esteja perto do fim? Pode ser. E olhando os números, a Porto Seguro hoje negocia com um indicador que a gente chama de preço-lucro na casa de 10. Basicamente, isso significa que o mercado está pagando 10 vezes o lucro anual da empresa. É um múltiplo justo, mas não parece uma barganha. E o dividendo? Além disso, o dividendo que ela paga, em termos percentuais, é menor que o da BB Seguridade. Então a sugestão de troca é válida, mas talvez a janela da grande oportunidade na Porto Seguro já tenha passado. Interessante. Então, essa visão mais pessimista do Safra é algo isolado ou tem mais gente grande no mercado pensando da mesma forma? O Safra não está gritando sozinho no deserto. O JP Morgan, outro titã de Wall Street, também emitiu uma recomendação de venda para a BB Seguridade recentemente. Então existe sim um grupo de analistas importantes com pé atrás. Mas pelo que eu entendi, essa não é a opinião de todo mundo. Longe disso. E aqui a história ganha novos contornos, fica mais equilibrada. Do outro lado do ringue, a gente tem pelo menos 3 instituições de peso, Genial, Goldates e HSBC, que ainda mantêm a recomendação de compra. Compra? Então o oposto completo? Exato. A análise da Genial, por exemplo, costuma ser muito acompanhada por investidores pessoa física, o que mostra que uma fatia relevante do mercado ainda acredita muito no potencial da empresa. E o resto do pessoal? Onde fica quem não está nem no time da compra nem no da venda? A maioria das outras casas de análise que cobrem a empresa está no meio do caminho, com uma posição neutra ou de manutenção. O cenário é de um mercado completamente dividido. Não existe uma verdade absoluta aqui. Entendi. De um lado, preocupações legítimas com curto prazo. Do outro, a visão de que os fundamentos da empresa continuam muito sólidos. E se a gente tentar transformar essa divisão de opiniões em um número? Qual é a média do mercado? Boa. Compilando os dados de umas 12 casas de análise, o preço-alvo médio para a ação da BB Seguridade é de R$ 38. 38. Isso. Perto da cotação atual de 35, ainda sugere um potencial de valorização e a recomendação média, ponderando todas as opiniões, é de manutenção. E o que manutenção quer dizer na prática? Basicamente, a média do mercado está dizendo, olha, se você já tem as ações, não precisa sair correndo para vender. Mas talvez também não seja a hora de comprar mais com os olhos fechados. É o momento de observar e ter um pouco mais de cautela. Certo. Vamos detalhar um pouco mais esses números, então. Quais são as projeções de lucro que sustentam essas visões todas?
As projeções mostram um primeiro semestre um pouco mais fraco, com o lucro por ação girando em torno de R$ 1,09 a R$ 1,10. Mas a expectativa é de uma melhora no segundo semestre, com os números subindo um pouco para a casa de 1,16 no terceiro trimestre. Ok, então o mercado espera uma recuperação ao longo do ano. Exatamente. No final das contas, a projeção consolidada para o ano inteiro, somando os 4 trimestres, fica perto de um lucro de R$ 4,47 por ação. Perfeito, então vamos juntar esses pedaços. Se o mercado espera que a empresa gere um lucro de R$ 4,47 para cada ação que ela tem em circulação, que é o famoso LPA, o lucro por ação, a gente consegue ter uma ideia do dividendo, certo? Exato. Para isso, a gente olha para o payout, que é outra palavra importante aqui. Pensa no lucro total da empresa como um bolo. O payout é a fatia desse bolo que a diretoria decide distribuir para os acionistas na forma de dividendos. E a BB Seguridade é conhecida por ser generosa nisso. Muito. Historicamente, ela distribui cerca de 90% do lucro. Então a conta seria 90% de R$ 4,47. Precisamente. Isso nos daria um dividendo por ação projetado de R$ 4,02 por ano. E o que esses 4,2 por ação significam para o investidor, em termos de retorno? Aí que a coisa fica interessante de novo. Se a gente pegar esses R$ 4,02 e dividir pelo preço atual da ação, que está na casa dos R$ 35, chegamos a um dividend yield projetado de 11,49%. Quase 11,5%. Isso é um baita retorno, principalmente vindo de uma empresa desse porte. É um retorno espetacular. E esse número reforça com matemática aquela contradição que o próprio Safra apontou. Mesmo com a queda de lucro já no preço, mesmo com todos os desafios no radar, a remuneração para o acionista via dividendos continua extremamente atrativa. Faz todo sentido. Vamos tentar olhar por mais um ângulo, então. Quero usar um modelo de avaliação muito comum para quem investe focado em renda passiva, que é a ideia do preço-teto. Ótima abordagem. O modelo do preço-teto é uma ferramenta simples e poderosa. Ele te ajuda a responder a seguinte pergunta: até qual preço eu posso pagar por essa ação para garantir um retorno mínimo em dividendos que eu considero aceitável? E como a gente aplicaria isso para a BB Seguridade com os números que temos? Bom, vamos usar as premissas que já discutimos. O lucro por ação esperado é de R$ 4,53, uma média de mercado. Com um payout de 90%, o dividendo por ação esperado seria de R$ 4,07. Agora, a parte mais importante: qual o retorno mínimo que a gente vai exigir? Vamos ser exigentes. Vamos colocar a régua lá em cima e exigir um retorno de 9% ao ano em dividendos, que é um critério bem rigoroso. Ok. Dividendo esperado de R$ 4,07 e uma exigência de retorno de 9%. Como fica a conta? A conta é simples. A gente divide o dividendo esperado pela taxa de retorno exigida. Ou seja, R$ 4,07 divididos por 0,09. O resultado é um preço-teto de R$ 45,22. Vamos arredondar para 45. R$ 45,00 e a ação hoje está sendo negociada perto de 35. Exatamente. Isso significa que, por essa metodologia, a ação estaria sendo negociada com uma margem de segurança de mais de 20%. É como se você tivesse uma gordura de quase 23% para queimar. Entendi. Mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejado, ainda haveria espaço para o preço da ação subir até atingir esse teto, garantindo o seu retorno mínimo. Ou seja, mesmo usando as projeções do mercado, que já embutem uma dose de pessimismo, e sendo exigente no retorno, a ação ainda parece barata para o investidor focado em dividendos. Exatamente essa conclusão. Para quem tem o objetivo principal de construir uma fonte de renda passiva com dividendos consistentes e crescentes, o preço atual parece oferecer um ponto de entrada bem interessante, mesmo com todo o ruído do mercado. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu, de um lado do cabo de guerra, temos a preocupação de bancos grandes como o Safra e o JP Morgan, com uma visão de curto prazo, focada nos desafios do agronegócio e no impacto da queda de juros. É uma visão com fundamentos, baseada em dados. Sem dúvida. E do outro lado do cabo, a gente tem os próprios números da empresa e do mercado.
Temos uma projeção de dividendos que continua na casa dos 11% ao ano, o que é altíssimo. E temos modelos de avaliação, como o de preço-teto, que sugerem que a ação está descontada mesmo considerando os desafios. É a força dos fundamentos de longo prazo contra a narrativa do curto prazo. Exatamente. E toda essa situação da BB Seguridade, com essa clara divisão de opiniões, levanta uma questão essencial sobre perspectiva de investimento. O debate aqui não é simplesmente se o lucro vai cair 5% lá em 2026. A questão central é se essa queda, que pode ser temporária e parte de um ciclo econômico normal, está provocando uma reação exagerada, um pânico desproporcional no mercado. Olha, aqui vai um resumo sobre a recente reavaliação da BB Seguridade. A história é a seguinte: o Banco Safra, que é uma instituição bem relevante, rebaixou a recomendação para as ações da empresa para venda. E isso, claro, gerou um baita debate. Então, vamos entender os motivos por trás disso e o que o resto do mercado está pensando. Primeiro, por que o Safra recomendou a venda? Bom, eles estão de olho num cenário mais desafiador lá para 2026. Basicamente por dois motivos. Um deles é a situação do agronegócio, que está com uma inadimplência alta, e isso impacta direto a receita da seguradora. O outro é a queda da taxa Selic. Para você ter uma ideia, cada ponto que a Selic cai representa uns 100 milhões de reais a menos no lucro da BB Seguridade. É um impacto direto, Agora, o segundo ponto é que a própria análise do Safra tem umas coisas curiosas. Pensa bem. Mesmo recomendando a venda e cortando o preço-alvo para R$ 39,00, esse novo valor ainda indicava que a ação podia subir 10% na época. Estranho, E mais, o próprio relatório deles projeta que os dividendos vão continuar excelentes, ali entre 11% e 12% ao ano. E por último, a visão de outros analistas. Olha, o mercado está bem dividido. O JP Morgan até concorda com a venda. Mas por outro lado, casas como a Genial e o HSBC continuam recomendando a compra. As projeções de mercado apontam para um retorno em dividendos de 11,5% no próximo ano. Com base nisso, o preço-teto da ação seria de R$ 45,00, o que dá uma margem de segurança de mais de 20% em cima do preço atual. Resumindo a história, enquanto alguns grandes bancos acendem o alerta para riscos de curto prazo, as projeções de dividendos e outras análises ainda mostram a BB Seguridade como uma oportunidade interessante para quem investe focado em renda. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!